Olá, gente, estamos chegando com mais uma edição do podcast Prefeitura Presente e o nosso convidado especial de hoje é o Dr. Vitor Lima, engenheiro e secretário de Infraestrutura do município. Dr. Vitor, é um prazer ter você aqui para a gente conversar sobre um assunto especial aqui no podcast. O prazer é todo meu, Romenig, de estar aqui com vocês, para poder explanar algumas situações sobre o nosso trabalho. Hoje o assunto é perfuração de poços aqui na zona urbana, na área urbana de Itimbiras. A gente sabe que o município, já há muitos anos, ele vem sofrendo com a questão do abastecimento de água na cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das perfurações de poços, quais são as dificuldades encontradas para que vocês possam executar esses projetos. Começa a gente falando sobre a questão de lençóis freáticos, né? Porque poços são águas subterrâneas. Então, nós temos uma dificuldade aqui enorme em relação à água com impurezas, água com sal, água com turbidez, água com salitre. Então, nós temos aqui algumas regiões que são propícias a perfurações de poços, já outras são extremamente complicadas para a gente executar esses projetos. Agora, a gente sabe que é muito complicado conseguir o recurso, né? A maioria dos recursos são federais, para que vocês possam executar esses projetos de perfuração de poços. Mas aí vocês ainda têm outro fator agravante, né? Que é acertar uma veia de água realmente potável para a população, não é isso? Desde o primeiro dia que o Dr. Borba, lá no seu primeiro mandato, hoje secretário de governo, assumiu a prefeitura, né? Assumiu aqui a prefeitura, então ele tem trabalhado incansavelmente na questão da água. Questão de projetos novos, ele sempre cobrou. Antes eu fazia parte só da equipe técnica. Eu sou projetista. Eu faço projeto, eu aprovo projeto. É poço, é ponte, é quadra, é asfalto, é estrada. O que aparece a gente tem que se virar para fazer. Então, essa questão foi sempre um pedido dele para a gente antes, a equipe técnica. Eu quero o projeto do poço de tal localidade, eu quero o projeto daqui da sede, eu preciso botar água em tal lugar, eu preciso botar água no Marajá, eu preciso de água nas Flores, eu preciso de água. Então, a gente sempre trabalhou incansavelmente para deixar esses projetos aptos a receberem recursos federais. Agora, a gente sabe também que essa questão da água na cidade de Itimbiras, a população sofre e acaba refletindo no município. Mas quem é de fato e de direito responsável para colocar água nas torneiras da população em todos os bairros da cidade? Essa questão é uma questão um pouco delicada, porque muitos não têm a informação correta. A água ela é de responsabilidade da CAEMA, que é a concessionária estadual. É uma concessionária de foro público que coloca água para a população de todo o estado, ou a maioria das cidades do estado. Então, aqui em Itimbiras não é diferente, é a CAEMA que coloca água. Então, a cobrança vem muito em cima da gestão municipal. E a gestão municipal, com certeza, tem uma voz maior para poder cobrar a melhora da água que é da CAEMA. Então, nós sempre fazemos. Sempre temos reuniões mensais ou quinzenais com os diretores da CAEMA, com o pessoal da regional daqui de Coroatá, que nós fazemos parte da regional de Coroatá. Então, a gente está sempre buscando melhorias na rede, melhorias no leito filtrante, melhorias na captação, melhorias de bomba reserva para a captação do rio. Então, a gente sempre procura estar precavido com as situações de falta d'água na cidade. Agora, doutor Vitor, a gente sabe também, né, que a CAEMA, como responsável por isso, ela é quem arrecada, né? A parte financeira quem arrecada é a CAEMA. Existe, assim, e fica alguma parte desse dinheiro no município para que a prefeitura ela possa investir, ou é uma arrecadação que a própria CAEMA destina para onde vai esse dinheiro? Exatamente. Nós temos uma parte de parceria com a CAEMA. Nós temos um caminhão-pipa extra, que nós recebemos de convênio federal da Codevasf, a gente coloca água potável para as pessoas. A CAEMA também tem um que mandou para cá por conta da falta d'água, então nós temos 2 caminhões-pipa
rodando dioturnamente para botar água para as pessoas que aquela água não chega naquela rua. Questão de abastecimento, questão de funcionários. Então, a gente nunca mede esforço para a gente poder trabalhar nisso. E a situação do recurso, te digo com clareza, nós não temos acesso algum e o recurso que a gente pode colocar extra, a gente coloca. A gente, muitas das vezes, vai ter um reparo da CAEMA, a gente coloca ali um efetivo a mais para poder ajudar. Se tal rua está precisando de uma encanação ou de algum problema que está tendo uma máquina, precisa da reta escavadeira em tal lugar, por conta da rede, que é grande e tal. Então a contrapartida da prefeitura ela é extra. A gente não tem acesso a recurso e a gente fica só na cobrança e só na parte extra. Funcionários e maquinário. A gente sabe que essa questão dos carros-pipas, né, por exemplo, a prefeitura tem um, né, que a prefeitura recebeu e ela auxilia nessa questão, mas são ações paliativas, né? E eu quero saber se vocês têm ido, como que funciona a questão da gestão. Ela vai lá na superintendência da CAEMA em São Luís buscar, apresentar projetos, como é que funciona isso? Sim, essas reuniões a gente marca com o presidente da CAEMA ou com supervisores e diretores para a gente explanar alguns problemas. Há pouco tempo atrás, nós tivemos problemas na captação, no flutuante. O flutuante segura uma bomba que capta a água do rio, que joga a água lá para a estação de tratamento, para poder ir para a caixa, para da caixa e para a rede para as pessoas. Então, nós estávamos com problema nesse flutuante. Então, a gente incessavelmente a gente foi lá na CAEMA pedir que a CAEMA arrumasse a empresa, fizesse a reforma do flutuante, trocasse a instalação elétrica do flutuante, colocasse uma nova bomba. Então, sempre a gente atalhando o problema, levando para São Luís o que possa acontecer, que vá prejudicar antecipadamente para a gente, o mínimo que puder, deixar a população sem falta d'água acontecer. A gente, antes de eu vir para cá, eu fiz um levantamento e a gente pôde observar que todas as cidades que são acompanhadas, abastecidas pela CAEMA no estado, elas sofrem bastante. A CAEMA ela tem as dificuldades dela, a gente não tem aqui a informação do porquê, mas o certo é que a CAEMA também tem as dificuldades dela e que essas cidades que são abastecidas por ela vêm sofrendo bastante. Não só aqui em Timbiras, mas o problema é praticamente o mesmo em todas as cidades. Sim, a nossa região, que a gente chama aqui no leito aqui do Itapecuru, a gente consegue ter a questão da captação d'água do rio para uma estação de tratamento de água para as caixas d'água. Então, é um sistema que dá problemas. Dá problema na bomba, dá problema no flutuante, dá problema elétrico, dá problema no leito filtrante, que é onde a água... o grande gargalo das maiores estações de tratamento é o leito filtrante hoje. Então, nós temos uma situação que dá bastante problema. Um problema de bomba, a bomba fica sem funcionar uma manhã ou uma tarde, causa problema lá na distribuição. O cliente vai ficar um dia e meio sem água, porque vai ter que esperar a caixa encher, vai ter que esperar a água retornar nos canos. Então, causa um desconforto enorme. Qualquer coisinha que acontece de problema no sistema, quem sofre é o contribuinte, quem sofre é a população, quem sofre é o nosso povo de Timbiras. Agora, do conhecimento de todos, né, que a CAEMA ela vem lutando, mas não consegue. O certo é que ela não tem conseguido normalizar o abastecimento para que a população possa dizer assim, opa, que maravilha, o abastecimento realmente agora está muito perfeito, está muito bom. E por conta disso, de ser uma situação que vem se arrastando já ao longo dos anos, parece assim um assunto que não chega a uma solução, né? E isso acaba refletindo na gestão, porque o município, o gestor, ele é quem, agora no caso o Paulo e o Edmundo são os gestores atuais, a população espera que eles encontrem uma solução, mas o problema é que é bem complicado, né? Não é só ir lá, porque, como você mesmo falou, já foram bastante vezes, já apresentaram projetos, mas a situação é bem mais complicada, né? Eu como engenheiro, eu busquei a parte técnica. O que eu busquei entender? Busquei entender e compreender como funciona
desde o flutuante, com a bomba de captação, a estação de tratamento de água, ao reservatório, à rede. O que eu busquei na primeira etapa do nosso trabalho? Eu busquei um acesso à rede. Vamos lá. Se nós tivéssemos uma planta detalhada do município de como a rede se comporta, é muito mais fácil a gente fazer um aumento daquela rede, um aumento de pressão, colocar algo a mais ou algo a menos. Então a gente não tem acesso nem a uma planta comum de rede da cidade. Isso já nos prejudica muito. Por quê? Porque a gente não consegue mapear por que aquela determinada rua está com falta d'água. Ah, tem uma rua lá no bairro do Anjo da Guarda que a rua não vai. Vamos saber até onde é que está a rede geral. Tá entendendo? Vamos saber explicar aqui. A rede geral está chegando até essa rua. Essa rede geral está desenhado, está com cano de 60. Eu consigo fazer uma redução nele para 32 ou para 40 para me ter como colocar nessa próxima rua água para 7 casas, 8 casas e a água chegar? Não. Então, nós estamos parados numa estaca zero da engenharia em relação à água. Não temos acesso à rede, não temos acesso a melhorias no sistema de tratamento d'água, entendeu? Instalações elétricas. Então, a gente sofre muito com isso. O que a gente tem, a gente sempre leva antecipado para São Luís para a gente ficar o mínimo de tempo possível sem água na cidade. Agora, esse mapa, né, ele não existe porque o sistema é bem velho, na época não se tinha esse cuidado, que agora é necessário, né? Ou é porque foi feito, extraviou, alguma coisa do tipo? Como que funciona isso? A CAEMA não tem de jeito nenhum esse levantamento, esse mapa da distribuição de água na cidade, do sistema de canalização? Sim, por ser uma obra antiga, tu tá aqui, tu me responde melhor, né? É uma obra bem antiga, então os mapas eram feitos ainda alguns manuais, não tinham auxílio de computadores e tal, então a gente não teve acesso nenhum, entendeu? E fica ruim para o trabalho. Às vezes até os técnicos da CAEMA ficam na dúvida em alguma rede de algum local ou outro. A gente chega com a máquina para abrir em algum local que está com vazamento, ou porque uma rua não está indo, às vezes aquele cano não passa daquele lado da rua, aquele cano geral não passou ali, passou antecipado e tal e tal. Então, a gente consegue resolver por estudo de caso, entendeu? A gente consegue resolver no olho, na rua. A gente chega, vai, procura, acha. Então, é delicado. Mas, agora, de quando nós começamos agora a fazer alguns projetos de anos para cá, nós estamos mapeando. Entendeu? Nós estamos mapeando e criando a possível distribuição de rede à planta. Nós estamos, das informações que a gente vai tendo, apareceu um vazamento na Senador Sebastião Acha. A equipe da CAEMA está lá. Ei, que cano é esse? É um cano de 110. Então a gente sabe que até ali tem um cano de 110. A gente mapeia e coloca. A engenharia lá da secretaria coloca. Mapeia, ó, a Senador Sebastião Acha sobe aqui com 110, vai para 220. Então nós estamos mapeando essa rede da cidade para a gente ter o controle de uma possível falta d'água. A população, ela às vezes, por falta até de um programa como esse para informar, porque assim, a CAEMA, ela é quem recebe o recurso, ela é responsável, ela tem autorização do governo para ela gerenciar a questão da água, ela e somente ela no município. E a população às vezes pressiona pouco a CAEMA, né? Porque o município às vezes também precisa de que a população os ajude, cobrando da CAEMA para que o serviço possa melhorar, né? É tipo assim, uma força conjunta, não é isso? Sim, exatamente. A população é a maior prejudicada nessa situação, porque a água é um bem comum, né? As pessoas precisam de água para tudo. Então,
a cobrança na gente é grande e a população tem a ouvidoria, governo do estado, tem a ouvidoria da própria CAEMA. Então, se a população usar melhor esses canais hoje tá tudo informizado, tá tudo ali. A ouvidoria é um site, é um telefone, todo mundo tem acesso a um telefone, ao smartphone, então todo mundo consegue fazer ali rapidamente a sua reclamação, fazer um disque denúncia, buscar os números, buscar os contatos para que isso chegue como informação. É importante, porque a própria CAEMA ela vai ver que além do município, além da gestão ir lá, através do prefeito, através do vice-prefeito, através do seu secretário, daquela que cuida também e auxilia naquela situação, tem que ter a população também, que as reclamações possam chegar para que a CAEMA possa entender. Rapaz, lá em Timbira a situação está bem complicada, então vamos dar uma olhada para lá com uma atenção maior, não é isso? Com certeza. Então estamos em um ponto que chega a ser estarrecedor, porque são muitas as cobranças diariamente, tanto na Secretaria de Infraestrutura, quanto no gabinete do prefeito. O problema da cidade é água. Água, água. Então, a gente sempre busca soluções e alternativas para poder melhorar extra CAEMA. E vários outras alternativas, entendeu? A gente, na gestão do ex-prefeito Dr. Antônio Bob, ele recuperou, né, o chafariz, por exemplo, do mutirão, aqui da Rua das Flores, né, deu uma melhorada, para que a população, no momento de emergência, pudesse ter acesso a esses poços, né, e com chafariz, e a população pudesse ali, no momento de emergência, pegar água enquanto a água da CAEMA chegasse. Isso ajudou bastante, principalmente aquela região ali do bairro Mutirão. Sim, aqui na Rua das Flores, nós tínhamos um poço muito antigo, pelo que contou a comunidade para a gente, que era um dos únicos pontos de abastecimento do grande centro aqui, que era a avenida, e aí recuperamos, colocamos uma bomba, fizemos um sistemazinho de caixa d'água, de torneiras. Quando o sistema está crítico, está 1, 2, 3 dias sem água, a única alternativa da população são os chafarizes, o da Rua das Flores e o do Mutirão. São poços que a água é cristalina, é uma água boa, então a população recorre. A população coloca em galão para poder fazer consumo e tal. Então é uma grande saída, é uma grande solução. Agora, doutor Vitor, mais uma vez enfatizando, a responsabilidade de colocar água nas torneiras da população que mora na área urbana de Timbiras é única e exclusivamente da CAEMA. Mas, em relação à zona rural, que já é o município que tem que correr atrás, vocês fizeram bastante, né, pela zona rural, vários postos, sistemas de abastecimento que hoje atendem milhares de pessoas, não é isso? Sim, fizemos no início aqui do podcast, eu falei a respeito de alguns projetos. O Dr. Borba sempre pedindo para a gente correr. Cansei de chegar no interior com uma pranchetinha para fazer um levantamento ali de rede, do comprimento da rede, até onde tem a primeira casa, a última, saber onde é que é o local do poço, fazer aquele estudo de caso, que a comunidade ajuda muito. A comunidade diz, bem aqui, tenho aqui uma nascente d'água, aqui a água é boa, aqui já não é boa. Então esse estudo de caso, ele ajuda muito na execução do projeto. Aí a gente termina de comprovar fazendo uma sondagem, né? Fazendo aquele primeiro furo, fazendo o primeiro teste da água para saber se a água funciona. Então o Dr. Borba sempre nos colocou para a prioridade sistema de abastecimento de água. Comunidades rurais e algumas comunidades urbanas. Eu queria que você citasse alguns desses postos que vocês fizeram, desse sistema de abastecimento de água que vocês fizeram na zona rural. Eu trouxe alguns. Nós fizemos um sistema de abastecimento de água no povoado Alegria, fizemos aqui no povoado Jacaré, fizemos no povoado Flores, no povoado Santa Vitória, no povoado Saco Marajá, que é ali próximo às Flores, no povoado Alma Sozinha, que já é uma área urbana. Alma Sozinha, por ser um povoado, mas virou uma área urbana. Depois foi feita a ponte ali e melhorou o tráfego com a estrada, então é dentro de Timbiras. Então tem pessoas que moram lá e vêm trabalhar todo dia, que já não é um povoado. Então nós temos Alma Sozinha, temos Melancia, temos Pedra Preta e temos Cachoeira.
Isso só em povoados. E aí fizemos aqui um sistema, estamos fazendo um sistema de abastecimento de água urbano, fizemos um poço com recurso próprio lá no Alto Fogoso, para poder atender aquela população ali. E os 2 chafarizes que a gente reativou, colocou torneiras para as pessoas. Então, a nossa busca é sempre incessante nesse quesito água. A gente trabalha incansavelmente projetando sistemas de abastecimento de água para a cidade. Doutor Vitor, atualmente, né, agora nesse exato momento, vocês estão com 2 poços ali na rua João Rodrigues, no bairro Mutirão, que já estão praticamente em fase já terminal, né, para ser inaugurado em breve. Esses postos, eu queria que você falasse um pouquinho deles, né, da luta que foi para... Muita gente diz assim, mas esse projeto é de tal ano e até hoje vem se arrastando. Como é que funciona essa questão aí? Sim, é um convênio de 2018, pactuado entre o município de Timbiras e o governo federal através do ente Funasa. Então, primeiramente, nós ganhamos o convênio. Pronto. Quando ganha um convênio, a gente tem que apresentar o projeto. Nós já sabíamos do problema que tem a cidade com a questão do lençol freático, ou salgado, ou turbo, ou de água imprópria. Entendeu? Então, nós temos trabalhado com técnica. O que é a técnica? Nós trouxemos uma empresa da Bahia para fazer um estudo geofísico. É um sismógrafo. Já ouviu falar de sismógrafos para fazer controle de vulcões? Já ouviu falar? Então, já ouvi falar. Então é mais ou menos isso. O técnico chega com um sismógrafo, faz um furo no chão, solta uma onda eletromagnética e com essa onda ele consegue analisar o lençol freático. Então, antes da gente terminar de aprovar o projeto lá em 2018, para 2019 a gente trouxe essa empresa, fez o estudo e constatamos que poucos locais aqui dentro da sede de Timbiras têm água potável com o percentual para consumo humano. E é o que foi feito. Fizemos, achamos ali no mutirão, falando para todos entenderem, um veio da água bom. O estudo comprova isso, nós temos as cópias dos estudos, os laudos da água, então nós estamos trabalhando lá onde tem esse percentual de água bom, para poder continuar com esse sistema de abastecimento de água. E aí tu me perguntaste, Vitor, é lá de 2018? O governo federal, ele protela muito, entendeu? Às vezes tem algumas mudanças de governo, às vezes tem mudança de ministro, às vezes tem mudança de chefia de Funasa. Então, tudo isso nos causa demora. A gente aprova o projeto. Depois que aprova o projeto, a gente passa um tempo fazendo a licitação. O processo licitatório demora de 2 a 3 meses. A gente insere a licitação do convênio. A gente aprova a licitação. A gente deixa apto para pagamento. E aí a gente vai esperar o dinheiro cair na conta do convênio, a parcela. Entendeu? Por ser um convênio de valor extenso, são parcelas. A gente recebeu a primeira parcela, executou a primeira parcela, ficou esperando a segunda parcela. Essa parcela demorou em torno de 1 a 2 anos. Por conta de problemas no agente, no ente Funasa, ente governo federal e tal, e a gente sempre na cobrança, sempre na cobrança. Então tem muitos fatores que fazem o trabalho ficar demoroso. Mas agora, ano passado, com a cobrança do Dr. Borba, o Dr. Borba foi a Brasília ano passado várias vezes, esse começo de ano já foi lá tratar disso novamente, entendeu? O prefeito Paulo Vinícius foi particularmente lá, resolveu, pediu encarecidamente para a gente poder estar tocando esse convênio e aconteceu. Estamos lá, temos aí 150 mil litros em reservatório d'água para colocar, temos os 2 poços para encher, então é um possível escape para uma falta d'água no sistema de abastecimento de água da Caema. Volto a falar,
A CAEMA parou de funcionar a bomba do flutuante. A CAEMA, a estação de tratamento de água não está funcionando. Então, aquele volume d'água que a gente vai colocar naquela rua serve como um escape para a população. A população vai ter da onde ter água para poder fazer suas necessidades e consumir. Doutor Vitor, eu queria até que você me confirmasse, mas já me falaram que diz que aqueles 2 poços. Muita gente diz assim, mas por que não perfuração? Mas me disseram, eu queria até que você confirmasse para quem está em casa, que o estudo diz que só poderia perfurar até 80 metros aqueles poços ali do mutirão. Por isso foi necessidade de perfuração de 2? Sim, exatamente. Se a gente aprofunda mais o furo do poço, a gente chega numa água que não está própria. Uma água saloba. Entendeu? Como a gente fala vulgarmente. Tem alguns percentuais de impureza que não seguem na cartilha e a gente não pode dar para o ser humano consumir. Então, ali fizemos 2 de 80 metros. Só que com a ajuda de Deus, com a ajuda dos técnicos excelentes que a gente conseguiu veios d'água excelentes. Entendeu? Então, o volume d'água no poço, o volume de recuperação do poço é excepcional. Então, aquilo está sendo feito com muito estudo, está sendo feito com muita dedicação, muitos profissionais envolvidos, não só a gente da Secretaria de Obras, nós temos engenheiro de São Luís, nós temos 2 geólogos da FUNASA, nós temos os fiscais da FUNASA, então nós somos uma equipe grande que faz aquilo acontecer ali por trás. Doutor, já existe algum laudo que comprove que a água é realmente propícia para o consumo humano? Vocês já fizeram esse estudo, esse levantamento? Sim, sim. Estudo esse feito pela Universidade Federal do Maranhão, o UFMA, e pelo Instituto Cernitas. Nós sempre fazemos de 2 a 3, para ter provas e contraprovas. Então, quando foi perfurado o poço, nós temos ali o estudo. O rapaz chegou com a máquina, começou a furar o poço, começou a ter ali uma água. Então, aquela água, imediatamente, a gente já faz ali os testes já ao vivo. Como? A gente coloca alguns reagentes. Reagente para ferro. A gente colhe um pouco da água, coloca reagente para ferro. Reagente de bactéria. Então, os testes já começam desde a perfuração. Logo, em loco. Quando a gente consegue entubar o poço, que a gente consegue canalizar, colocar os canos do poço, a gente consegue pegar uma água, colocar no recipiente propício e mandar para o instituto fazer ali aquela avaliação da água. Então, nós mandamos ali para a UFMA, mandamos para o Instituto Cernitas e todos eles ficaram dentro do coeficiente para consumo humano. Então, a gente não pode rasgar nosso diploma, né? Tem isso. Agora, doutor Vitor, eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que vai funcionar a questão do abastecimento, a distribuição de água ali. Quais são os bairros ali beneficiados ali? Mutirão, Destino 1, Destino 2, Vila Santa Clara, como é que vai ser isso aí? Sim. Nós, quando falamos mutirão, porque a gente engloba ali tudo, né? Mas tem aqui ali a Rua Destino 2, tem aqui o Grande Mutirão, tem aqui a Vicente Palotti, tem ali o Largo da Zefa, tem aqui a Rua João Rodrigues. Então é um bairro grande. E temos ali a Vila Santa Clara. Inicialmente, nós estamos colocando água para ali o grande, vulgarmente falando, o grande miolo do mutirão. Estamos com a CAEMA em parceria para a gente estar implantando um reforço na rede. A água da CAEMA e o reforço na rede dos poços. Então, tudo isso está sendo feito com muita responsabilidade. Vamos colocar aí água para as pessoas com responsabilidade, com laudo, com testes, porque cuidar do povo é mais do que isso, né? Então a gente trabalha com responsabilidade, estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida das pessoas em relação a isso e vamos para cima.
Doutor Vitor, só para a gente finalizar essa questão de poço, só eu quero que você me dê 2 minutos sobre a questão do poço do Anjo da Guarda que foi perfurado ali próximo à escola Mundoca Alvim. O que aconteceu com aquele poço? Sim, ali é uma região, o estudo geofísico, nós temos as fotografias, nós fizemos um furo para estudo ali. Então, ali é uma água turva e com salitre, certo? Então, nós temos até uma certa altura de água boa. Então, nós tínhamos um risco. Vamos furar o poço, vamos entubar o poço, isolar a área ruim do lençol e deixar só a área boa do lençol, que a gente consegue ter uma água de qualidade. Tentamos inúmeras vezes, o pessoal da empresa, a gente fiscalizando, dando ajuda, dando apoio, inúmeras vezes fazer esse tipo de manobra, para a gente não perder o furo lá. E, infelizmente, a água não conseguiu separar ali a parte turva da parte limpa do lençol freático. Então, nós procuramos deixar em stand-by para um possível furo novamente, se puder, e trabalhar na área que tem água potável, que a gente já sabe que o estudo já contou isso, que é a parte da Rua João Rodrigues, no destino. Então, o certo é que a população do bairro Mutirão, principalmente ali a Avenida João Rodrigues, a Rua João Rodrigues, a gente sabe que é uma avenida, uma rua extensa, que ali era para ser uma avenida, né, pelo tamanho dela, né? Ali todo mundo vai ser assistido. 150 mil litros de água, é praticamente 1/3 da água que é distribuída em toda a cidade. Isso vai reforçar aí demais ali aquela área que você acabou de falar, que é o Mutirão, Vila Santa Clara. E todo mundo vai ter água na torneira com dignidade e realizar o sonho de poder usar água na hora que quiser, mas com responsabilidade, né, doutor? Com certeza. Torneiras fechadas, sem vazamentos, ajuda muito. Desperdício de água com algumas coisas que não são ali do momento. Então, nós temos aí, praticamente, nós, prefeitura, conveniamos com a FUNASA, estamos fazendo ali um poço, um sistema de abastecimento de água para poder dar apoio à população, dar apoio à CAEMA. Nós somos parceiros, o município parceiro sempre busca parceria, então estamos para dar apoio. Vamos colocar 150 mil litros de água de poço para poder o povo ter como conseguir sobreviver em relação a essa falta d'água na cidade. Doutor Vitor, Paulo Vinícius, né, o prefeito, e o seu vice Edmundo, eles já demonstraram, né, que é uma situação que precisa ser enfrentada também, assim como o doutor Bob enfrentou, e precisa continuar com esse enfrentamento, né? E a prova disso já é a agilidade, já ter ido juntamente com o doutor Bob em Brasília para tentar rever essa questão desse recurso, liberação do recurso, e o recurso foi liberado, está aí já o poço praticamente já em fase terminal para ser inaugurado. Isso mostra a sensibilidade, né, do novo gestor, né? Sim. Nós estamos, para deixar bem claro também para a população, nós estamos terminando a primeira etapa. O convênio são 3 etapas. Nós estamos terminando a primeira etapa com 60 mil litros. Aquele primeiro poço que está sendo incluído ali na Rua João Rodrigues, já na parte já posterior, mais em cima, nós temos ali 60 mil litros. Temos 3 caixas d'água de 15 mil litros com o poço para poder encher, para a gente já poder dar um reforço na rede. Nós vamos, já estamos em contato com o fiscal da FUNASA, ele já deve estar vindo essas próximas semanas, nós vamos analisar, entregar essa primeira etapa, colocar os outros 60 no outro poço e colocar mais 30 mil litros para a Vila 70. Então, são etapas. O convênio é feito por etapas. A gente chama de cronograma físico financeiro. O cronograma físico financeiro da obra se divide em 3 etapas. Então, nós estamos nessa primeira etapa, para poder botar os primeiros 60 mil litros. Doutor Vitor, quero aqui agradecer, né, você ter vindo conversar com a gente. A população precisava ouvir essas informações, são informações técnicas que falam realmente a realidade da situação. Não adianta ficar por aí falando coisas, né, e quem está vivendo o problema, quem está acompanhando o projeto, quem está ajudando a desenvolver essas ações é que sabe realmente como é que está acontecendo.
E eu quero aqui mais uma vez agradecer essas informações, elas são muito úteis para que a nossa população possa realmente saber o que está acontecendo verdadeiramente. Sim, eu que agradeço o convite, né? É a primeira vez que participo de um podcast, então é até um pouco complicado falar, né? A gente fala o que pode, então agradeço bastante a oportunidade e assim, quando a gente se coloca à disposição do poder público, quando a gente coloca o nome em jogo para assumir uma secretaria, para assumir uma caminhada pública, tem que estar disposto a ouvir, tem que estar disposto a dar satisfação, porque a gente trabalha para o povo. Nós trabalhamos para as pessoas. Então, tu como cidadão, tu tem o direito de me perguntar e eu tenho o dever de te responder como pessoa. O meu dever é dar satisfação do trabalho que a gente vem exercendo. Então, é uma parte que me toca muito a água, porque é complicado a gente viver sem água. Não me imaginaria vivendo em lugar nenhum, tendo esse problema sem água. Então, é uma coisa que nós todos ficamos estarrecidos. Não são só as pessoas que ficam com falta d'água, a gente todos, nós ficamos bem chateados com essa situação. E é uma coisa que nos toca muito. E diariamente a gente pensa na água. Sistema de abastecimento de água, tal lugar, outro, tal lugar. Então a gente está todo dia falando de água. Toma café falando de água, almoça falando de água e vai dormir à noite falando de água. Então é uma coisa que já memorizou bastante. Obrigado, doutor. Quero agradecer também você que está em casa, quero agradecer aqui o nosso cinegrafista e editor, o Alisson, né, ele que fica aqui atrás das câmeras, é o cara que comanda o programa. O Alisson, muito obrigado. Agradecer também ao nosso secretário municipal de comunicação, Arnaldo Web, e nosso grande Tossan Frazão também. A todos vocês um grande abraço e a gente se encontra numa próxima oportunidade.